Segundo, que não é um aprendizado, mas é uma constatação. Não é um princípio, mas é algo que você precisa guardar. Nunca, nunca, nunca você estará numa situação tão ruim na vida que não possa piorar. Guarde bem isso. Quando você pensa assim, ó, já cheguei no fundo do poço, acredite, ainda dá para ficar pior. E às vezes a gente se ilude, achando, não, agora não tem como piorar mais. Tem. No meio disso tudo chega lá alguém e chega para Neemias, se já não bastasse as coisas que Neemias enfrentava diariamente, chega lá um parente dele e traz a triste notícia, que a turma que voltou, ao invés de estar bem, está junto com os que não foram exilados, mas eles estão em grande miséria. Eles não têm segurança nenhuma, todo mundo que passa lá por Judá, saqueia o pouco que eles têm, abusa das mulheres, são violentos com os homens, matam os nossos filhos, até os túmulos dos nossos pais são violados. Aí quando Neemias ouve isso, é demais para ele, é mais do que ele conseguia aguentar. E então aí vem o princípio para nós. Quando está tudo muito ruim, você acha que não dá para piorar, e aí vem alguém com a notícia que você descobre que ficou pior ainda, esse momento você tem que fazer o quê? Esse é o momento que a gente precisa, mais do que nunca, dobrar os joelhos e ir falar com Deus. É isso que Neemias faz. E por mais óbvio que pareça, mas vocês já viram que quando a coisa aperta, fica feia, a gente faz na realidade o que a gente está mais acostumado a fazer. Quem está acostumado a gritar e a brigar, grita e briga. Quem está acostumado a comer na hora que fica nervoso, vai se empanturrar de comida. Quem está acostumado a beber, vai encher a cara. Não é? Quem está acostumado a reclamar, vai reclamar mais ainda. Né? Porque normalmente a gente acaba fazendo na hora mais triste, aquela mais tensa, quando você não raciocina mais, você acaba fazendo aquilo que já está no automático. Então, por que nos momentos mais difíceis na vida, que deveria ser óbvio que a gente dobrasse o joelho e buscasse a Deus, a gente acaba fazendo outras coisas, e às vezes faz bobagem? Talvez porque oração não é um hábito na vida da gente. Porque se fosse um hábito, essa seria a primeira atitude a tomar na hora que as coisas ficam realmente feias. Na vida de Neemias está bem claro que isso aí é hábito dele. Neemias, diante de qualquer situação de dificuldade ou de uma grande oportunidade, a atitude dele era orar. Se você observar, a partir aí do versículo 5, ele vai orar. E se você observar lá no capítulo 2, quando o rei pergunta para ele o que ele quer, o que ele faz? Ele, orei ao Senhor e disse ao rei. Ou seja, oração era uma coisa automática na vida de Neemias. Diante de uma dificuldade ou diante de uma oportunidade, a atitude de Neemias é sempre a mesma. Que atitude é essa? É buscar a Deus em oração, é falar com o Senhor, é falar com o Senhor de verdade. E por mais óbvio que isso pareça, especialmente para crente, mas a gente precisa guardar isso, princípios para a vida toda, viver com alegria sempre, porque a alegria tem que ser a normalidade da nossa vida, tristeza é a excepcionalidade. Segundo princípio, orar em todo o tempo. O próprio Senhor Jesus disse o que para nós a respeito da oração? Orai sem cessar, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ficai em Jerusalém, orando, até que do alto vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. E você vai encontrar no Novo e no Antigo Testamento uma insistência de Deus, através da sua palavra, para que nós oremos. E a gente ora muito pouco. Não vou fazer pesquisa sobre o quanto vocês oram, mas você pode avaliar, né? Tem gente que, se juntar tudo que ora num dia, vai dar 3, 4 minutos. É aquela oração rápida na hora que levanta, é aquela oração mais rápida ainda antes de comer, porque a fome está apertando, e é aquela oração que nunca termina, né? Que é aquela oração que você começa no travesseiro e só no outro dia que você descobre que você dormiu e não terminou a oração. Isso, irmãos, ó, fica bem claro, isso não é vida de oração. Isso não é vida de oração.
Essa oração, essas 3 orações aí não conta. A gente fala assim, eu oro 3 vezes ao dia, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu oro também, na hora que eu acordo, na hora do almoço, na hora de dormir. Não, não é isso que Daniel fazia. Daniel separava um tempo de oração. Não era assim, estou levantando da cama e antes que um raio caia na minha cabeça, já vou falar, Senhor, obrigado, e me dirijo durante o dia. E é aquela oração de 30 segundos que você já sai correndo. Não, Daniel, que é patrício de Neemias em períodos diferentes, mas Daniel fazia o quê? Daniel, se estivesse no seu lugar, iria colocar o relógio para despertar 1 hora mais cedo, ia passar 1 hora orando de manhã. Depois ele ia diminuir o almoço de 2 horas dele para um almoço de 1 hora, ia passar mais 1 hora orando. E depois ia chegar de noite em casa e antes de dormir ele ia passar mais 1 hora orando. Isso dá para chamar de vida de oração. Tá? Alguns lugares no mundo as pessoas têm mais disciplina do que a gente aqui no Brasil consegue. Quando eu estive lá em Seul, na Coreia, o coreano é da cultura dele essa disciplina, né? Que nós não temos. E a maioria dos coreanos são evangélicos. E destes evangélicos, 100% deles começam o dia exatamente da maneira que eu vou descrever para vocês. Eles acordam 4 horas da manhã, se preparam para o trabalho e vão para a igreja. Das 5 às 6 da manhã, todo coreano crente passa na igreja, todos os dias. Aí você vai à igreja como nós somos, igreja de 8.000 membros. Você vai lá às 6 horas da manhã, ou 5 horas da manhã para a reunião de oração. Os 8.000 membros estão lá. Não tem 5.000 membros, 3.000 membros. Estão os 8.000 membros. Não cabe dentro do templo, tem 3 salão com telão, todo mundo está lá. Aí não é estudo bíblico. O pastor canta 2 hinos, lê um texto bíblico, faz um comentário de 5 minutos e sobra 40 minutos para o pessoal orar. Todo mundo dobra o joelho, não tem bate-papo. Não é orar de 2 em 2, que a gente mais conversa do que ora. Cada um vai, dobra o seu joelho e oração. Isso é vida de oração. Depois disso, aí a igreja oferece um café da manhã para todo mundo, que o café da manhã deles não é igual ao nosso. O café da manhã deles é uma água com broto de soja e um arroz, e aquele broto de soja, eles põem uma pimenta bem forte ali no meio e vão comendo arroz com aquele caldo ali, quase que uma canja, porque alguns acabam misturando. Esse é o café da manhã do coreano. Lá não tem essa cultura de comer pão e tomar café como a gente. Não existe isso lá. Quando a gente estava lá, eles fizeram isso porque tinha uns brasileiros lá, eles estavam com medo da gente não conseguir se enquadrar. Mas esse é o café da manhã deles. E aí eles vão ter o dia deles, voltam para casa, 6, 7 horas da noite, ninguém fica até madrugada assistindo televisão. 6, 7 horas da noite, o coreano que tem que trabalhar, ele vai dormir. Quem fica fazendo farra são os estudantes que passam o dia na escola e pode dormir até. Esses aí vão esticar um pouco mais à noite. Mas dormem cedo. Vida de oração. O que nós aprendemos com Neemias e aprendemos em toda a Bíblia é que nós precisamos de vida de oração. Pensem bem, Jesus Cristo, ele se retirava na madrugada para orar, porque durante o dia as pessoas não deixavam ele ter esse tempo. Agora, se ele, que é o Filho de Deus, ele precisava de um tempo a sós com Deus, todos os dias na madrugada ele saía para orar, quem dirá nós? Quem dirá nós? E Neemias, aqui no meio da tribulação, da dor e da tristeza, ele tira um tempo para orar, porque a oração é fundamental. Alegria é normalidade, tristeza é exceção. Oração é fundamental na vida de todos nós, porque é isso que nós devemos fazer no automático, diante de todas as circunstâncias, sejam boas ou ruins.